Arquétipos é uma coisa que eu não costumo ensinar abertamente, porque é muito perigoso mesmo. Sim. Então, assim, cara, vamos lá. Arquétipos é sobre símbolos. E o universo é simbólico. Então, quando você entende sobre símbolos, fica fácil dominar as pessoas. Países usam arquétipos. Políticos usam arquétipos. Atores de Hollywood usam arquétipos. E é um conhecimento realmente extremamente perigoso nas mãos erradas. Então, sim, tem que fazer um filtro. Mas o que você me perguntou não tem tanto a ver com arquétipos. Tem mais a ver com modelagem. Modelagem. Então, tem como copiar a oratória de alguém? Tem. E eu adoro fazer isso. Que é o seguinte. O que é modelar? Modelar é diferente de copiar. Modelar é você incorporar as melhores práticas adaptando para a sua personalidade. Então é assim. Mas como que eu fiquei bom de live? Dá esse exemplo. Como que eu fiquei bom de live? Eu comecei a assistir live de pessoas boas de live. Aí eu assistia a live do Thiago Negro, do Pablo Marçal, lives de pessoas que tem milhares e milhares de pessoas assistindo ao vivo. Como que eles fazem a live? Como eles começam? Como eles terminam? O que eles fazem no meio? Como eles lidam com o hater? E aí eu anotava tudo. Começou assim, terminou assim, contou essa história, levantou o tom de voz, mexeu o celular, saiu andando, fez uma piada, lidou com o hater dessa forma. Foi fazendo um dossiê. E depois de fazer esse dossiê de lives dos melhores caras de live do Brasil, eu comecei a notar padrões. Ah, que curioso. Todo mundo faz isso. Isso. É porque funciona. Aí, que lindo e maravilhoso. Eu montei o meu próprio roteiro de live, combinando tudo de mais foda que eu vi todos esses roteiros de live de todo mundo. Vocês querem que eu mostre pra vocês o roteiro, né? E aí, Lucão? Vai que vai, né? Tem roteiro aí? Eu nunca mostrei isso num podcast. Vou mostrar pra vocês. É inédito. Inédito. Produção. Ele vai mostrar aqui, hein? Segura. Eu nunca... Isso aqui é o meu roteiro pessoal de lives. Eu vou fazer uma live. Se eu abrir uma live aqui no Instagram agora, eu vou seguir isso aqui. Eu nunca mostrei pra ninguém. Vamos lá. Privilégio, hein? Privilégio. Tá aqui no TikTok, o privilégio, A galera. produção falou que vai dar print. Vai dar Melhor print. ainda. Só vou mostrar pra quem ficar até o final. Isso aqui eu não vou abrir com qualquer pessoa, não. Pra quem Só se ficar. você ficar até o final, mostrar que realmente você tá comprometido e melhorar sua oratória, você vai receber a live. Mas voltando pra modelar. Então, eu fiz isso. Eu fui modelando, só que em dado momento é tentador você copiar. É tentador você querer falar igual a outra pessoa. Porque você admira tanto essa pessoa que você quer falar igual a ela. Mas imagina se você começa a falar igual a Cortella. Não fica ridículo? Fica. Mas ele é top. Mas eu já cantei que nem o Belo. Canta aí um pouquinho para. Não, eu era de pagodeiro, na época de pagodeiro. mesmo? Na época Pô, de que pagodeiro. top. Lá em 1900 e bolinha. O Caraca. primeiro CD, mas pode continuar aí, Foi Giovanni, bodybuilder, foi pagodeiro, fazia de Tudo. tudo pra pegar mulher, né? Fiz de tudo. Era o checklist. Agora eu tô na área da comunicação. Chegava de sunga branca. Mas tô e de Nike aposentado. Shox, né? Eu sou o Leão Banguelo. Leão Banguelo. Leão Banguelo. O que é Leão Banguelo? Não vai oferecer perigo pra ninguém. A mordida não tem mais os dentes. Tô aposentado. Essa foi boa, gostou? Leão Banguelo. Porra, é verdade. Forte, saudável, mas tô banguelo, entendeu? Não posso estar no game. Caraca. Minha esposa tá aqui, Eu ó, até esqueci assistindo o a que a gente live. tava falando, cara. Não, então vamos lá. Não, vamos lá. Tá vamos falando lá. de modelar, calma. Modelar. Eu tô no atento. game, tô no game. Eu tô no game. Então vamos lá. Você vai querer copiar o outro que você admira muito. Só que quando você fala de um jeito que não é o seu, gasta muita energia e parece mecânico, artificial e forçado. Sai estranho, né? Exato. Então qual que é o game aqui? Qual que é o melhor jogo? Não existe jeito certo de falar. Existe o seu jeito de falar. E isso é uma grande quebra de paradigma. Parece óbvio. Mas quando a gente fala em oratória, esse nome clássico, remonta à Grécia Antiga, até antes. Um nome um pouco empoeirado. Então, a gente já pensa naqueles locutores de rádio, apresentadores de TV com uma voz pomposa e tudo mais, vestindo um terno, tudo. Sendo que este paradigma está ultrapassado. Vai tentar ser essa pessoa hoje em dia. Fica caricato. Agora, vamos lá. Casimiro. Virgínia. Por que que essas pessoas são um verdadeiro fenômeno de audiência? Assim, algo completamente absurdo. Sendo que eles não seguem nem de longe os padrões do que a gente acha que é uma boa oratória. Tem vícios de linguagem, falam palavrão,
gagueja, fala palavras às vezes com má dicção, fala de qualquer jeito. Mas por que funciona? Eles entenderam o maior segredo de Palma Laboratório. Quer saber o maior segredo de Palma Laboratório? Quero saber. Mas eu ia colocar o Fred também, que é apresentador do Globo Esporte. Do Desimpedidos lá? É, você viu o Fred apresentando o Globo Esporte? Ele apresenta assim com a voz de boa e tá tranquilo. Você vê? Ó, esse negócio da voz que você falou é interessante, porque eu, por muito tempo... Ele não coloca o grave. Eu, por muito tempo, não gostava da minha voz. Eu não gosto da minha voz. Então, mas vamos mudar isso agora. Olha que louco. Eu falava assim, caramba, tem gente com voz grossa, grave, bonitona, aquela voz top. A voz do Lucas. Voz do Lucas, né? Fala aí pra gente, Lucas, um pouquinho. O Lucas fala muito bem, gente. Eu adoro. Pô, agora eu fiquei... Fala assim, Live, ó. agora Fala, eu fiquei. chiclete. Chiclete. O chiclete dele é chique, né? Chiclete chique, né? Chiclete. Então, poxa, eu não tenho essa voz, então não vou ser persuasivo. Uhum. Só que daí eu comecei a fazer live, comecei a fazer podcast e tudo mais. E eu comecei a receber um feedback que me espantou. A galera começou a falar assim, literalmente isso. Giovanni, eu sou viciado na sua voz. Eu ouço horas e horas e horas do seu conteúdo, eu não vejo o tempo passar. A sua voz é melodiosa, ela é persuasiva, ela é viciante. Eu, caramba, olha que louco. E eu não gostava da minha voz. Então, com certeza, você aí achando que a sua voz não é boa, mas tem muita gente que adora ouvir seu podcast, você falando no banho, no trajeto, fica te ouvindo. Então, ó, vamos fazer um combinado? Você que tá vendo aqui ao vivo, comenta aqui um elogio pra a voz do rei, pra gente mudar essa percepção. Ele acha que a voz dele não é boa. Comenta aqui. Comenta aí, gente. Comenta aí. Por favor. A Então, voz do coração. Isso é legal. Não tem um jeito certo, tem o seu jeito. Sotaque. Sotaque é outro mito. Uai, Antes a gente pensava que tinha que perder sotaque. né? Neutralizar sotaque. Não existe isso. Todo mundo tem sotaque forte no seu próprio sotaque. Não tem essa de sotaque neutro. Isso não existe. É uma construção imaginária. Juliette. Foi um grande fenômeno aí do BBB. Talvez a maior participante, a maior vencedora do BBB de todos os tempos. Talvez a gente possa falar que é a Juliette. Sotaque nordestino. Uhum. O Whindersson Nunes. Talvez o maior youtuber do Brasil. Uhum. Sotaque nordestino. Murilo Gun. Talvez um dos melhores palestrantes empreendedores do Brasil. Sotaque nordestino. Alguém teve que neutralizar a porra de sotaque pra ter sucesso? De forma Não. alguma. Do mesmo jeito que tem gente com sotaque de Goiânia. O Pablo Marçal, com aquele jeito meio caipira dele. Sotaque do Sul. Então, gente, para com essa noia. E olha que louco. De vez em quando, eu recebo comentário. Eu faço anúncio, né? Anúncio. Você tem má dicção? Venha pro meu curso. E aí os caras comentam assim no anúncio. Vai aprender oratória antes de querer ensinar os outros a falar bem com esse sotaque de interior, de caipira, puxando R, porta. Meu Deus, o mundo tá perdido mesmo. Se esse cara é bicampeão brasileiro de oratória, imagina o último lugar. Puta que pariu. Então, assim, É o máximo, né? eu recebo esses comentários. Eu tô cagando. Porque eu não tô minimamente preocupado em perder sotaque. Uhum. Até porque o sotaque faz parte da nossa identidade. E outra, a única questão do sotaque que você tem que se preocupar é clareza. Se a pessoa te entende, tá fechado. E pra quem reclama muito de sotaque, falta experiência internacional. Eu já morei um ano fora. Se você tá lá na Europa, meu amigo, você vai num bar, você vai ver o italiano falando inglês, o ucraniano falando inglês, o russo, o alemão, o francês, o japonês, o grego, todo mundo se esforçando pra falar inglês, todo mundo com sotaque indiano, todo mundo com sotaque carregado pra uma porra. Aí eu imagino o brasileiro. O brasileiro tá lá, tá trabalhando num meio multicultural, tá ouvindo o alemão com sotaque no inglês, todo mundo com sotaque. Aí o brasileiro chega lá e fala: não senti muita firmeza não que esse alemão tá falando muito sotaque. Não, cara. Pelo amor de Deus, tu para de ligar demais pra sotaque. Quer ser. Sotaque é o de menos. Mas, peraí, a gente tava falando do Casimiro e da Virgínia. Certo. Você ia revelar um segredo aí. Vamos lá. Dale Carnegie foi o pai da oratória moderna. O cara escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em 1936, quando ele tinha 48 anos. Ele nasceu em 1888. Pra quem não sabe, isso é o gatilho mental da especificidade misturado com o gatilho mental da história, que é uma técnica específica, que é saber histórias de conteúdo, porque se me posiciona como especialista. Quem pegar, pegou. Nem todo mundo tá preparado pra pegar esse conteúdo. Mas o Dale Carnegie, inclusive o Dale Carnegie é interessante, porque
hoje em dia, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o maior livro de desenvolvimento pessoal que existe. É o Sim. mais vendido do mundo. E quando ele lançou, ele foi cancelado. Caramba. Você sabia dessa? Sabia. Eu sabia, eu estudei a história do livro antes de comprar, você acredita? Que foda, mano. Eu fui ler a biografia do Dale Carnegie, que eu sou muito fã do trabalho do cara. Dessa grossura o bagulho. Fui lá, mano, 1936 ele lança Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. 1937, uma outra pessoa lança Como Fazer Inimigos e Irritar Pessoas, um livro só parodiando, só satirizando o livro do cara, assim, trocando os ensinamentos e mostrando que era ridículo. E muita gente falou, caramba, o Dale Carnegie é um idiota. Ele tá ensinando os outros a ser falsos. E o que é louco, que é de 1937. O original. O original. 6. E aí o que acontece? Até hoje é utilizado. Que é o Exato. que é falado bastante. Não, nesse mas livro. isso cabeceira de cama, Isso né? é inspirador. Sim. Porque você fala assim, mano, até o Dale Carnegie foi cancelado. E tu aí com medo de cancelamento. Se o Dale Carnegie foi cancelado, imagina nós. Mano, Jesus tinha hater. Sim. Jesus era Jesus e tinha hater. Então assim, quem somos nós pra não ter hater? Mas daí perguntaram pro Dale Carnegie. Falaram assim, Dale Carnegie, qual que é o principal e mais importante atributo de um comunicador? Aí ele falou assim, o principal e mais importante atributo de um comunicador é a sua personalidade. Imprima a sua autenticidade na comunicação. Porque quando você é autêntico, quando você desbloqueia a autenticidade, é quando você vai fazer uma palestra que não importa se você tá dividindo no palco com os maiores palestrantes do Brasil e do mundo. Tava aí palestrando com o Jordan Belfort, Lobo de Wall Street. Não importa quem tá antes e depois. A galera vai querer ouvir a tua, vai gostar da tua, vai elogiar muito a tua. Talvez a sua seja a melhor do evento. Porque você subiu pra dar uma palestra que ninguém, nem o Lobo da Street, poderia dar no seu lugar. Porque só você é você. Só você viveu o conjunto específico de histórias, experiências e aprendizados que compõem esse ser que é você. Então, quando você desbloqueia a autenticidade, você realmente encontra um verdadeiro manancial de persuasão. Que é a principal técnica de storytelling que existe. Arsenal de histórias. Que é um banco de dados de histórias. Quando você tem essas histórias, você consegue mais facilmente trazer elas em tempo real. O grande problema, muita gente fala, eu não sei contar história. Você sabe. Você esquece. A gente viveu muita coisa. Todo mundo é um poço de histórias. Só que tá tudo no limbo, no inconsciente. Uhum. Mas quando você faz um arsenal de histórias, esse mero esforço de elencar e enumerar e organizar as histórias fará com que esse conhecimento seja mais acessível quando você tiver, por exemplo, um podcast, uma palestra, numa live. E aí, quando você tiver o arsenal de histórias, contando histórias, meu amigo, nada te para. Você vai vender um curso de investimentos, mas você traz a conteúdo vinculado às suas histórias e experiências de vida, não só o conteúdo vai ficar mais viciante, como ainda por cima vai ficar único.